Olá pessoal, e sejam todos bem-vindos a mais um InvestidorCast, o podcast do Você Investidor do interior para o mundo. E hoje nós trouxemos um assunto aqui muito interessante que impede muitas pessoas de começarem a fazer seus investimentos, que é os mitos dos investimentos, não é mesmo, Cleiton? É isso aí, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Cleiton falando aqui. Hoje nós vamos abordar esses mitos, né? Porque quando se fala em investimentos, existem vários pontos de vista, vários pontos que acabam divergindo, né? Alguma pessoa fala para fazer de um jeito, outra pessoa critica e fala para fazer de outro. Então, esse podcast vai ser muito bom para quem está começando a investir, porque vai trazer esse ponto de vista, né? Esse ponto de análise que realmente, né? O mercado financeiro, ele tem várias óticas. E dependendo do ponto de vista que você tem, você vai achar que a outra pessoa está completamente errada, né? E na nossa visão, a pessoa que é inteligente nos investimentos é a pessoa que sabe analisar por todos os lados, né? Sabe analisar, ou seja, todos os sentidos, e ela encontra a melhor forma para investir, né? Ou seja, a forma que ela se sinta confortável, e aí ela vai utilizar os investimentos, ela vai utilizar o mercado financeiro para fazer a construção do seu patrimônio, né? Sabendo aproveitar as oportunidades e tentando diminuir o risco. Mas muitas pessoas conseguem fazer isso sem criticar ninguém, né? Porém, algumas pessoas sempre seguem nessa lógica, né? E isso acaba gerando vários mitos para quem está começando, né, Eduardo? Isso mesmo. O que mais envolve mito dentro dos investimentos é isso que você falou, né? As pessoas acabam ouvindo vários assuntos, várias opiniões de pessoas diferentes e acabam colocando aquilo barreiras nelas, né? Para começar a fazer seus investimentos. Então aqui nós trouxemos uma série de mitos que são os mais comuns, né, na hora que as pessoas travam para começar a investir, e nós vamos falar para vocês aqui e dar a nossa opinião a respeito deles, né, Cleiton? Então, pegando pelo primeiro aqui, qual seria esse primeiro mito? Que acho que é o mais comum, né, Cleiton? Que é investir com pouco dinheiro, né? Então esse é um mito que acho que assola a maioria das pessoas que querem investir, mas pensam, não, investir são para pessoas ricas, investir é para milionário, né? E hoje em dia esse mito, nós temos que acabar com esse mito, né? Porque está cada vez mais fácil, cada vez mais simples você abrir a conta em uma corretora e tirar ali 10, 15, 20, 100 reais do bolso e começar a fazer o seu primeiro investimento, né? É isso aí. Até porque que acabou se criando esse mito de que só pessoas que têm muito dinheiro conseguem investir. Primeiro, né, se nós formos analisar, até quando nós começamos lá em 2012, não tinham corretoras com taxa zero, né? As corretoras, além de cobrar corretagem, ou seja, cada compra e venda de ações, você tinha um custo e, além de tudo, você tinha a custódia, né, sobre o patrimônio total que estava na conta da corretora. Então, isso já, as pessoas que investiam com pouco dinheiro acabavam se desanimando quando elas descobriam, né, todos esses custos que elas teriam para comprar uma ação. Também outra questão, muitas poucas pessoas na época tinham conhecimento sobre o mercado fracionário, né? Ou seja, as pessoas batiam o olho nas ações, achavam uma ação legal lá, R$20, mas aí ela, caramba, para mim comprar são só 100 ações, né? O lote mínimo ali são 100, o que totaliza, né, R$2.000. Então, automaticamente as pessoas já nem se aprofundavam mais no conhecimento porque ela batia o olho, pô, tem taxa para comprar, taxa para vender, taxa para manter minha ação na corretora e ainda eu tenho que comprar lotes de 100 em 100, né? Então, como tinham poucas informações na época, muitas pessoas não tinham essa ideia do lote fracionário, né? Ou seja, que você consegue trabalhar de uma ação a 99, né? Então, fica bem mais fácil para o pequeno investidor ingressar. E sem falar que se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, algumas corretoras, né, nessa época precisavam ter um aporte mínimo na corretora para conseguir abrir a conta, né? Então, tinha corretoras que você precisava ter R$1.000, R$5.000 para começar a fazer os seus investimentos, né? Hoje em dia nada, hoje em dia cada vez menos taxas você vai pagar, né? É menos taxa. Então até nós temos exemplos aí das corretoras que já estão zerando, né, as taxas de corretagem, e é isso que você falou, tá cada vez mais fácil, cada vez mais informações para você, né? Então é um mito muito grande esse de que para investir precisa ter muito dinheiro, né? E aqui a gente pode começar até entrando na parte de investimentos de renda fixa mesmo, né? Aonde a partir de R$100 você compra um título, um CDB, 100% do CDI, né? Tem até já por R$1, né? CDB, exatamente, dependendo se for um banco digital, né? Tem bancos digitais que você consegue começar a investir com apenas R$1. E aí, se a gente for pro mundo das ações, né? Aí, fundos imobiliários, nós temos então fundos que custam R$10, R$15, R$20. As ações mais caras da bolsa não ultrapassam R$150, né? A gente pode assim dizer, né? Então, existem um universo de oportunidades aí para você começar, né? Isso mesmo. E mantendo na questão aí do investimento com pouco dinheiro, né? Então, isso exatamente que nós acabamos de explicar, todas essas dificuldades que você tinha para iniciar numa corretora, né? E os bancões tomavam conta na época, né? Era um Google dos investimentos, quando todo mundo pensava em investir, pensava em sentar com o gerente para fazer os investimentos, né? Tava indo na boca do tubarão, podemos dizer assim, mas isso nós vamos falar mais para frente.
Então acabou literalmente se criando essa cultura, né? Só pessoas ricas acessam a bolsa e só pessoas ricas têm acesso a esse mercado que pode deixá-la rica, né? E aí, lógico, dentro da bolsa se criaram outros mitos, né? Mas o primeiro, quem sabe, foi essa dificuldade de acesso, que eram esses custos, né? E que hoje foram derrubados, né? Então hoje, investir com R$100 por mês ou até menos é totalmente possível, né? Você iniciar. Até porque, lógico, aí existem, como eu falei, os pontos, né, de vista diferentes, porque existem muitas pessoas que falam, se você investir R$1.000 por mês, você nunca vai ficar rico investindo. Do outro lado, tem pessoas falando que você tem que começar hoje mesmo com pouco, né? Ou seja, são pontos de vista diferentes, né? Mas perceba que, independente se você poder guardar muito hoje ou pouco, você só vai conseguir acumular patrimônio se um dia você começar a guardar, né? Exatamente. E quanto mais tempo você procrastinar isso, provavelmente os seus hábitos não vão ser de guardar dinheiro, né? Então, o principal, quem sabe, o objetivo de você começar a guardar dinheiro com pouco, né? Quando você ganha pouco, ou seja, você guarda pouco, é você criar disciplina, né? Para você, literalmente, guardar quando ganha pouco, mas também continuar guardando quando você ganhar mais, né? Ganhar muito. Exato. Além do hábito, né? Que é isso que você acabou de falar, de ganhar pouco ou ganhar bastante, tá sempre guardando. Se você esperar o momento certo, né? Não, agora eu ganho o suficiente. Você nunca vai conseguir enxergar que aquele é o momento certo, né? Porque você, por exemplo, tá ganhando R$1.000, você acha que você vai ganhar pouco. Você tá ganhando R$2.000, é pouco. Se você tá ganhando R$5.000, vai ser pouco. E você nunca vai começar a investir, porque sempre aquele dinheiro tá sendo destinado para alguma coisa diferente, né? Pode estar sendo destinado para lazer, pode estar sendo destinado para uma, sei lá, pra um carro novo, para uma casa nova, né? Para algo nesse sentido, né? E outro fator bem importante nisso é que quanto mais você demorar, menos efeito dos juros compostos você vai ter ao seu favor, né? Então, isso é um ponto bem a se analisar, né? E sem contar que quando você começa com pouco, que você começa a ganhar, por exemplo, você compra algumas ações e você percebe que aquela ação se valorizou 30%, um exemplo. É automático a pessoa fazer uma conta, pô, eu tinha R$200, e se eu tivesse 2.000, e se eu tivesse 20.000, e se eu tivesse 200.000? Então isso vai entrando cada vez mais na cabeça da pessoa, que ela entende que ela precisa acumular patrimônio, e se ela souber investir, ela vai cada vez multiplicar mais isso. Só que ela só vai conseguir fazer esse cálculo e ter essa ideia do potencial de valorização que ela pode ter na carteira se ela começar, né? Então, se ela não tiver a pele em risco, se ela não comprar a primeira ação e ela vê ela se valorizando ou desvalorizando para ele sentir o mercado, ela nunca vai aprender a investir, né? Exato. Então, esse primeiro passo é essencial, né, para você estar exposto e para você perceber o potencial, e aí sim você cria o hábito, porque você percebe, pô, eu tenho que continuar guardando cada vez mais, porque aí sim eu vou conseguir ganhar mais dinheiro, aproveitando os ciclos e tudo mais. E essa transformação de ver o tempo, né? Por exemplo, daqui a 5 anos, daqui a 5 anos você já está investindo. Aí você olha para trás, porque eu não comecei antes, né? Só que você só vai conseguir ver isso se você, como você mesmo citou, né? Você tem que começar agora, para daqui 5 anos, ainda vão ter muitas pessoas dizendo, nossa, se eu tivesse começado muito antes, eu teria muito mais hoje em dia, né? Exato. Mas esses são um dos mitos, né, de começar com pouco dinheiro. E o segundo mito que nós temos aqui, né, Cleiton, é querer saber tudo antes de começar, né? É querer ler a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, do meio pro final, do meio pro começo, antes de colocar o pé na água, né? Exato. Até uma analogia que nós podemos fazer sobre isso, sobre a questão de você saber investir, sobre você saber tudo antes de você começar a investir, é a mesma coisa quando você vai fazer autoescola para aprender a dirigir, né? Um exemplo, você sabe dirigir, só que você não domina 100%, né? É muito difícil quem saia da autoescola dominando total. Ou seja, você sai com o conhecimento básico e a confiança você ganha com a prática, né? Mesma coisa nas ações. Não significa que você vai entrar sem saber nada, você precisa buscar um conhecimento básico, só que muitas pessoas querem ter o domínio para entrar na bolsa. E aí, se você for ver quem domina a bolsa, quem sabe um gestor com muitos anos de bolsa, se ele for humilde, ele vai ser humilde o suficiente para falar, não, eu estou exposto ao mercado que sabe mais do que eu, que ele é volátil, que ele às vezes acaba sendo algo que você não consegue compreender. Então, esse gestor, mesmo com 20 anos, ele vai assumir que ele ainda não sabe tudo. Quem dirá uma pessoa que vai querer saber tudo antes de começar a investir, né? Então, começar é principal para que você vai literalmente ganhando experiência e confiança. Então, muitas pessoas confundem saber tudo com ganhar confiança antes de começar a investir, né? E a confiança você ganha depois que você pula na piscina, né? Exato. É ideal você saber nadar, né? Para você se jogar Exato. numa piscina a qual não dá pé, né? Exato, a qual você não vai se afundar, né? Mas assim, a partir do momento que você sabe os passos iniciais, é obrigação. Você tem que colocar o pé na água, né? Você tem que se molhar, porque é só nesse momento que você vai entender vários detalhes, né? Que nada explica, que nenhum treinamento vai explicar, que nenhum
que é a prática, né? Você vai entender aqueles detalhes que você vai chegar ali, nossa, isso aqui eu aprendi fazendo. Exato. Né? Então, isso é muito importante que você mergulhe e entenda, coloque o primeiro pé na água. E outro fator também, né? Porque geralmente quando você começa, você já começa com aquela insegurança de colocar muito dinheiro. Então você começa aos pouquinhos. Aí, né? O benefício de você começar com pouco dinheiro. Exato. Se você tiver que errar, erra no começo e erra com pouco, né? Você vai perder, mas vai perder muito pouco no começo. Por quê? Porque faz parte do aprendizado. A experiência vai ser muito mais valiosa do que o dinheiro que você perdeu. Exato, né? Esse é até um conselho que a gente dá para quem tem muito capital, né? Exato. Então, muitos alunos nossos, às vezes, têm um capital gigante, eles querem migrar tudo de uma vez só para a Bolsa de Valores, né? E é com calma, né? Não é bem assim. Então, tem que colocar o pezinho na água ali, compra a sua primeira ação, é o que a gente sempre indica, né? Compra a sua primeira ação para você aprender como esse mundo funciona, né? Para aí sim começar a fazer investimentos maiores. Exato. E até essa dúvida, né, da questão de você saber tudo antes de você começar a investir, veio porque no mercado financeiro é muito comum essa questão de você terceirizar o conhecimento, né? E isso vem desde sempre, né? Ou seja, nos bancões, por exemplo, você terceirizava tudo para o teu gerente, né? O melhor investimento, você não tinha ideia onde estava, mas você confiava no gerente do teu banco para ele investir teu dinheiro. Agora, isso veio evoluindo, nós temos até hoje os assessores de investimento que fazem essa assessoria aí para fazer uma melhor distribuição, né, alocação do investimento para que tenha uma rentabilidade maior do que os bancos, né, em instituições que às vezes nem é o banco em si, né, vai estar em algumas corretoras, em alguns fundos para que você tenha uma maior rentabilidade. Só que ainda assim nós continuamos com a cultura de terceirização do conhecimento em relação a investir. E aí é um erro muito grande porque se criou essa cultura, né? Sempre, desde que nós éramos crianças e tudo mais, a gente sempre imaginou que o banco era o lugar mais seguro para você investir. E aí se cria mais um mito, o terceiro mito que nós trazemos aqui, né? Que é a questão que muitas pessoas acreditam, que o banco é o melhor lugar para você investir o teu dinheiro. Mas e aí, será que realmente é o melhor lugar para deixar o dinheiro, todo o teu dinheiro lá, né? Todos os ovos, né, naquela cestinha, naquele banco? Né? É algo que você falou, né? Vem muito da nossa cultura, né? Nós fomos criados assim. Lugar de dinheiro é no banco, né? Se você quer guardar dinheiro, vamos lá abrir uma poupança para você. O meu pai sempre dizia isso, né? Quer guardar esse dinheirinho que você está ganhando por mês? Vamos lá no banco abrir uma poupança. Né? E aquilo parecia ser a melhor coisa a se fazer, né? Então, eu aprendi com meu pai aprendeu com meu avô, e sempre isso passaram-se gerações, né? As pessoas aprendendo que o melhor lugar era o banco, né? Só que chega um momento que você começa a entender que, a taxa Selic está em 2% ao ano, então quer dizer que o meu dinheiro rende 2% ao ano. Aí você vai olhar, mas tem inflação. A inflação está 1,5%, 1,6%. Então o que sobra para mim, né? Então, você começa a se fazer essas perguntas e começa a ver, beleza, eu vou buscar mais investimentos. Só que aí se você não parar para pensar e olhar um pouco além, você vai, como você mesmo citou antes, né? Você vai direto para a boca do tubarão, né? Você vai lá no seu gerente do banco e vai dizer, eu quero um investimento melhor que a poupança. E aí, se você não tiver estudado um pouco a respeito disso, né? Entendido como o mundo existem mais investimentos, você vai cair naquele fundo, naquela previdência ruim, com uma taxa de administração ruim, né? Um CDB que paga muito pouco, né? CDB que não paga 100% do CDI. Então, esses cuidados que tem que ter, né? É um mito achar que o banco sempre é o melhor lugar, né? É porque a gente conhece e acaba confiando, mas não que seja o melhor lugar. Né? Exato. Isso vem até da questão digital, né? Porque quando você fala em investir em corretoras, você sempre imagina que você vai estar de uma forma digital, né? E hoje em dia é isso. Você abre na tua casa a conta na corretora, tirando foto dos teus documentos, você transfere teu dinheiro via TED, o teu dinheiro cai eletrônico lá, né? Você não vê ele, aí você vai comprar uma ação que não vem o papel na tua mão, né? Você recebe um e-mail, você vai ter um acesso lá onde você vai saber a quantidade de ações que você tem, mas é tudo eletrônico. E essa mudança também é algo que as pessoas estão agora tendo, né? Essa mudança, mas muitas pessoas ainda têm essa dificuldade de entender, né? Porque no banco, literalmente você vai no banco e por mais que você invista, você sempre pode ir lá tirar um extrato, você vai ter agência sempre naquele local, você vai ter uma pessoa para ligar, uma pessoa que vai te atender, né? Ou seja, você vai poder tomar um café físico, com o gerente. Vai poder, essa é uma armadilha, né? Mas você vai poder chegar lá, você vai ter um ponto fixo para tirar a tua dúvida sobre o teu dinheiro. Nas corretoras já é aquele chat, ou você tem que mandar um e-mail, e as pessoas agora estão se adaptando a isso, né? Lógico, a geração Z para cima, aí, quem nasceu dos anos 90 para cá, já vai estar 100% adaptado a isso, mas normalmente quem nasceu um pouquinho para trás vai ter um pouco de dificuldade nesse sentido, né? Porque, quem sabe, por esse motivo que os bancos foram por muito tempo considerados algo seguro, né? Por quê? Porque ele era visual, né? Ele era tangível, literalmente. E hoje nas corretoras acaba sendo um mundo digital, né? Mas todo mundo sabe que essa tendência, e até porque nós vemos tantos bancos, né?
comprando corretoras, se associando a corretoras ou se associando a bancos digitais com o objetivo de tornar aquele banco digital em uma corretora, porque os bancos perceberam, né? É inevitável ir contra isso. Eles atrasaram até agora isso. A partir de agora, todos perceberam e a partir que as pessoas viram esse mercado, não tem mais como desver, né? Então, se você não pode ir contra, junte-se a eles, né? É exatamente isso que os bancos estão fazendo. Itaú, Bradesco, entre outros, né? O Bradesco já está na segunda empreitada, né? A primeira foi criar a Ágora Investimentos para combater com a XP, com assessores de investimento. E agora eles estão, né, aí na questão da transação com o C6 Bank, com o objetivo de transformar o C6 em uma corretora para bater no digital, né? De igual para igual. Então, por esse motivo, os bancos já estão comprando corretoras, né? Então as pessoas também vão cada vez perceber mais que a corretora é um lugar seguro, porque literalmente os bancos perceberam que não tem mais como ir contra isso, né, Eduardo? Outro ponto, só seguindo, você quer complementar alguma coisa nisso? Eu ia dizer exatamente disso, né? Então, como, por exemplo, se até os bancos eles estão se associando a bancos, se os bancos tradicionais estão se associando a bancos digitais para poder fazer parte, para poder ter parte dessa fatia, desse lucro, né? Por que você não pode utilizar um banco digital para colocar os seus investimentos, né? Para colocar o seu CDB, 100% do CDI, né? Para ter acesso a esse tipo de investimento que é bem melhor no banco tradicional, né? Então, eu só queria complementar dessa maneira, né? Se eles que são os todos poderosos estão aí se associando os pequenos bancos digitais ainda, Exato. Né? Por que você não pode fazer o mesmo? Né? É isso aí. E as pessoas estão percebendo, né? Não, é mais seguro você ser sócio do que cliente, né? Exato. Então, isso cada vez vai acontecer mais, está acontecendo, os bancos perceberam e é o movimento que eles estão fazendo. E até uma questão também bem legal que nós podemos trazer aqui, que é outro mito, seria a questão do risco, né? Muitas pessoas acham que o risco ele é extremamente ruim, né? E nunca vale a pena você tomar risco porque o seguro vale mais a pena, né? E aí nós estamos vendo com essa atual taxa Selic que nós temos hoje, o seguro que nós temos, que é investimentos seguros, eles mal estão superando a inflação, né? Em alguns casos da poupança, chega até a perder para a inflação. Então imagina só, do que adianta você ter tanta segurança se a segurança não é capaz de manter o poder de compra do teu dinheiro? Então aí as pessoas literalmente, assim como acontece nos países de primeiro mundo, estão sendo na marra, né? Estão sendo obrigados a aprender a analisar risco-retorno, porque muitas vezes vale a pena. E é esse mito que eu queria que até o Eduardo aqui comentasse conosco, para quem está nos ouvindo, essa questão do mito risco-retorno, porque muitas pessoas ainda acham que não vale a pena nenhum investimento com risco. Exato. Aí nós temos dois extremos, né? Tem pessoas que olham somente para o risco e não dão nenhum passo, né? Elas ficam ali totalmente estagnadas, paradas, né? Porque elas acreditam que tudo é risco, né? E tem o outro lado, aquelas pessoas que acham que tudo é retorno, né? E elas ignoram completamente o risco e se jogam de cabeça, né? Pensando que o risco não existe, porque elas provam daquilo e percebem que às vezes no curto prazo você consegue ter uma alta rentabilidade, um ganho muito superior à poupança, né? E aí elas se jogam de cabeça sem ter um conhecimento, sem ter... aquilo que a gente falou no começo. Ao invés de molhar o pé, né, para experimentar e entender, elas vão com tudo, né? Mergulham com tudo. E aí elas acabam se expondo ao poder de... é o risco da ruína. Ao risco da ruína, exato. Essa era a palavra. Acabam se expondo ao risco da ruína de perder tudo, né? Então, tem que existir equilíbrio, né? A renda fixa, para que ela serve hoje? Para você deixar a tua reserva de emergência, para você deixar aquele dinheiro de curto prazo, aquelas coisas que você vai precisar no seu dia a dia ou nos próximos meses, né? E a renda variável, ela é o lugar onde você pode potencializar os seus ganhos, né? Você vai conseguir construir um patrimônio e caso você já tenha um patrimônio, você pode multiplicá-lo, né? Aí, tudo isso não é do dia para a noite, né? É isso que a gente tem que deixar bem claro aqui, que a Bolsa de Valores é um ótimo investimento, é um investimento que todo mundo precisa ter, precisa fazer, aprender a fazer, porque, como você mesmo citou, as taxas estão cada vez mais baixas, né? Você não vai conseguir crescer o seu patrimônio ou multiplicar o seu patrimônio somente com investimentos de renda fixa. Então, a Bolsa de Valores é essa oportunidade que as pessoas buscavam, né? E ela está aí, só que precisa aprender a controlar risco e retorno, né? Exato. E até se falando em renda variável, que seriam a Bolsa de Valores, né? Ações, fundos imobiliários, ETF, muitas pessoas já estão percebendo que o risco existe, mas o risco diminui
com o passar do tempo, né? Então, ou seja, quanto maior o tempo, menor o risco. Normalmente é assim, porque se você pegar em dias, a bolsa ela é 50-50, ou seja, metade dos dias ela acaba sendo positiva e metade dos dias ela é negativa. Só que quando você coloca esse comparativo em décadas, você percebe que 95% das décadas as bolsas foram positivas e só 5% elas foram negativas. Ou seja, quanto mais você estica de dias, meses, anos, décadas, você percebe que sempre a bolsa tende a ser positiva. Então, no momento que você expor o teu capital com esse pensamento de longo prazo, né, você percebe que o risco diminui e muito, né? Exato. Então, essa é uma questão também que as pessoas estão percebendo, né? Estão tendo essa mentalidade de longo prazo e renda variável, isso combina, né? Porque isso diminui o risco e aumenta o retorno, que é exatamente o risco-retorno que nós comentamos aqui. Exatamente. O que vale ressaltar aqui é que nós estamos falando para investidores, né? Então, para investidores. Por isso, bolsa é longo prazo, né? Bolsa não é o lugar onde você vai ganhar dinheiro. Bolsa é o lugar onde você vai crescer o seu capital e multiplicar através do tempo, né? Se nós fôssemos falar aqui que dá para ganhar dinheiro na bolsa no dia a dia, nós estaríamos falando com traders daí, né? Exato. É outra coisa, é outra modalidade, né? É possível? Sim. Mas aí sim é para quem tem conhecimento, para quem entende o risco. Exato. Né? É um outro braço, né? É um outro braço que envolve... É como uma profissão, né? A gente já citou várias vezes. O trader é uma profissão. Então, se você quer ganhar dinheiro com a Bolsa de Valores, aí você tem que virar trader, se dedicar, entender tudo do mercado, saber todas as notícias, o que está acontecendo. Abriu o pregão, você está na frente do computador. Fechou o pregão, você está na frente do computador. Exato. Né? Você tem que saber abrir as operações, fechar as... É possível? É possível, né? Existe um estudo que 95% das pessoas não são lucrativas? Existe, está comprovado. Por quê? Porque as pessoas não estudam e querem ir lá tentar ganhar dinheiro dia para noite. Não é que o método não funciona, as pessoas entendem o método da forma errada e aí acabam perdendo dinheiro, né? Por isso, né? Por isso que vale deixar claro aqui, nós estamos falando para investidores, né? Investidores, você vai usar a Bolsa de Valores como um trem, né? Um caminho que vai acelerar esse processo para você, né? No longo prazo. Então é aí que você vai crescer o seu patrimônio e multiplicar ele através do tempo. Exato. Isso, ainda bem, muitas pessoas estão entendendo isso, né? Só que, lógico, dentro do longo prazo, ainda você acaba encontrando esses mitos, vários que nós já citamos aqui. Mas, exemplo, só reforçando os mitos, pessoal, que nós estamos passando, e mesmo no longo prazo eles ainda existem. Seria o exemplo, muitas pessoas acreditam que investir com pouco dinheiro não vale a pena, né? Você normalmente vai ver alguma propaganda de um guru do mercado, né? Que ele tem o segredo que vai vender para você, que você vai ganhar dinheiro. Normalmente ele vai falar que você não fica rico investindo R$1.000 por mês, mas ele vai dar o segredo para você ganhar investindo menos. Então é contraditório, né? Mas isso existe. Outro mito, né? É que muitas pessoas só vão se expor à bolsa depois de saber tudo, né? E a gente sabe que esse não é o caminho. Também temos a questão, né, desse mito que os bancos sempre foram o melhor lugar, o mais seguro para você investir. Google, né? O Google dos investimentos, né? Quando se falava em aprender a investir, o que fazer, você só pensava em banco. Hoje, ainda bem que estamos quebrando isso. E agora, acabamos de citar aí a questão que o pessoal está entendendo. Risco-retorno, vale a pena você tomar risco por um retorno maior. E quanto maior for o prazo, né, automaticamente você diminui o risco, né, que seria a bolsa. É longo prazo, né? Essa é a ideia da bolsa. Exatamente. E para finalizar, nós temos um que é muito importante aqui, que muitas pessoas acabam caindo e a gente volta lá na parte dos bancos, né? Que as pessoas também estão indo para esse tipo de investimento e aí se elas não caem no papo do gerente do banco que quer oferecer o melhor investimento do banco, né? Você acaba caindo no papo do analista ou do vendedor de mentoria, do vendedor de mentoria, do guru, do curto prazo. Do vendedor do guru, ou das corretoras mesmo, né? Porque dentro das corretoras existe aquela... As carteiras recomendadas? As carteiras recomendadas, né? O que é essa carteira recomendada? A corretora, você tem que entender que, principalmente se ela tem corretagem, né? Exato. Se ela tem taxa de corretagem. Ela não está pensando nos seus investimentos por longo prazo. Por isso que você sempre vai ver lá, recomendação de compra para essa semana, tal. No máximo a mensal, normalmente. Exato, fazem, né? Mas tem a semanal, a mensal, né? Exato. E daí tem a swing trade, a position trade, né? Que daí eles dizem, essa daqui é para um mês, né? Essa aqui é para 2 meses. E aí é aquilo lá, né? Recomendação para hoje, compra tal papel, compra tal. Daí na próxima semana, vende esse, vende aquele e compra outro, né? E aí, cadê o crescimento? Como que você vai crescer o seu patrimônio se você está tradando, né? Querendo ou não, a corretora está te obrigando a fazer trade. Exato. E não a fazer investimentos. Né? Então, tem que cuidar muito nisso para não cair nesse papo, né? Que
seguir a dica cega da corretora também para ficar comprando e vendendo ações todos os dias, né? Ou toda semana. É isso mesmo. Perfeito, Eduardo, que você citou, porque é aquela questão, o patrimônio está sempre girando, né? E aí, se a pessoa começa a fazer movimentos que ela já tem um patrimônio, um exemplo de uma carteira semanal, e ela aí já tem mais do que 20 mil investido, o que ainda vai acontecer com ela? Ela vai pagar imposto de renda sobre o lucro, né? Então, fora as corretagens que ela paga para a corretora, ela vai pagar o imposto de renda para o governo. E aí fica difícil de você construir patrimônio, porque novamente você saiu da mão do banco, mas você caiu na mão da corretora, né? Pagando corretagem e pagando imposto para o governo. Então, você tem aí duas questões que vão literalmente mordendo o teu dinheiro, e isso vai acontecer todas as semanas, todos os meses, e se isso seguir por alguns anos ou décadas, a diferença vai ser monstruosa, né? Sem contar que nem sempre as carteiras semanais elas dão certo, né? Normalmente elas às vezes também dão para trás e principalmente acaba acontecendo algumas rentabilidades negativas, acaba acontecendo, né? Então, às vezes, seguir o índice acaba sendo mais seguro e menos trabalhoso, né? Então, você acabar comprando uma carteira de ações fixa de bons ativos e seguir aportando nesses ativos, você vai pagar menos imposto para o governo, você paga menos corretagem para a corretora, né? E sem contar que você não está girando, né? Menos trabalhoso, só vai e compra as mesmas ações, é a mesma coisa que você tem uma lista de mercado fixa todos os meses para comprar, né? Você vai comprar aquilo todos os meses e vai acumulando, né, um estoque de ações, e aí isso sim, lá daqui 10 anos você vai ter um patrimônio. Coisa que veja com uma ótica diferente se você fica numa carteira semanal, né, comprando, vendendo, pagando imposto, pagando corretagem. No longo prazo isso vai dar muita diferença no patrimônio, né? E sem falar no principal disso tudo, né? Você não vai ter acesso aos dividendos, né? Você vai estar deixando de ganhar com a lucratividade das empresas. Não tem efeito bola de neve. Não tem efeito bola de neve, não tem efeito dos juros compostos. Por isso a importância de você construir uma carteira de investimentos e focar nela por anos, né? Porque você vai analisar as empresas, você vai ver que essas empresas estão em crescimento e você está aportando, você está crescendo junto com elas, recebendo os dividendos delas, reinvestindo de novo e criando o efeito dos juros compostos, criando essa bola de neve. Bola de neve. Então percebam, pessoal, né, quem está nos ouvindo, como o mercado financeiro ele tem várias óticas e você tem que estar muito ligado, né? Se você ficar na mão do banco, você tem que tomar cuidado porque você vai estar na mão de um gerente, né? E ele vai estar seguindo as metas dele e quem sabe não vai estar dando o melhor direcionamento possível para o teu dinheiro. Mesma coisa se você cair num assessor de investimentos. O assessor ganha, né, na taxa de administração de fundos de investimento. Então, mesma coisa, confia 100% no teu assessor, mesma coisa, quem sabe o teu dinheiro vai para um fundo onde o gerente, a corretora ganha mais e quem sabe você não ganha tão bem assim, né? Normalmente é melhor do que o banco, mas ainda assim tem conflito de interesse. E perceba que mesmo que você pule tudo isso, pule o banco, pule o assessor e vá direto para a bolsa, utilizando uma corretora e seguindo a carteira semanal, que normalmente algumas corretoras até cobram para você ter acesso a essa carteira semanal, cobram lá o valor anual para você ter acesso a ela, ainda assim você vai estar na mão de uma corretora que o objetivo é ganhar a taxa de corretagem para gerar o teu patrimônio. Lógico, eles vão tentar justificar trazendo rentabilidade. Então, sempre na nossa visão, e esse, né, Eduardo, foi o motivo desse podcast, para quem está nos ouvindo. Normalmente as pessoas que estão dentro do podcast, elas já estão querendo um conteúdo, um ponto de vista, e nós percebemos que muitos seguidores nossos pediam isso, porque sempre nós frisamos, né, o principal é você começar a investir, seja com pouco, quebrando esse mito, mesmo que você não saiba tudo, quebrando outro mito, e o terceiro mito, você investindo por você mesmo, né, porque ninguém vai cuidar melhor do teu dinheiro do que você. E no longo prazo, você tem menos custo fazendo isso, né? Exato. É aquilo. A melhor estratégia é aquela que você sabe fazer, né? Então, se você ficar terceirizando isso, perguntando para as pessoas, qual é a melhor ação, qual é o melhor fundo, você nunca vai entender esse processo e a probabilidade de você crescer o teu patrimônio, você conseguir fazer bons investimentos no longo prazo vai ser pequena, porque você nunca entende o processo, né? Você nunca cria uma estratégia, né? Ou segue uma estratégia correta, né? Então você está sempre tentando adivinhar, ou se não, até algumas pessoas que vão na casa de análise, né? Tipo, solicitam uma carteira recomendada de uma casa de análise. O trabalho da casa de análise, ele é fundamental, ele é essencial, por quê? Porque facilita muito, porque eles entregam relatórios de empresas, né? Agora, se você acompanhar os relatórios e tomar suas decisões, aí é uma coisa. Agora, você simplesmente pegar a carteira que um analista disse para você que o analista ele precisa toda semana ou todo mês atualizar uma carteira de investimentos, porque é o trabalho dele, né? Se ele manter, imagina um analista manter exatamente a mesma carteira por 5 anos. Exato. As pessoas compram uma vez, pagam uma vez a mensalidade e nunca mais vão pagar. Pede cancelamento e sabe que aquela carteira que é aquela carteira que vai valer para 10 anos, né? Exato. Então, por isso mesmo, a casa de análise ela tem um trabalho muito importante, mas você tem que saber utilizar aquelas informações, né?
aproveitar tudo que ela oferece nos relatórios, né, quando elas falam sobre IPOs, né, que são as entradas de novas empresas na bolsa. Então, isso vale a pena, né, para você. Você pega umas informações mais mastigadas, né? Exato. Só que você tem que saber o que fazer com essas informações. Tem que saber o que fazer com essas informações. E é isso, como você citou. Então, nesses passos, você vai fazer seus investimentos sozinho, você vai criar a sua estratégia e vai utilizar tudo que o mercado te disponibiliza para te apoiar, né? Não para você simplesmente se debruçar em cima daquilo e só fazer o que te mandam, né? Exato. Ficar seguindo cegamente, né? Terceirizando tudo. Então, é a tendência das pessoas, né? As pessoas por muitos anos terceirizaram para os bancos, agora passaram a terceirizar para o assessor, depois passaram a terceirizar para a carteira recomendada da corretora, e agora nas casas de análise também as pessoas terceirizam todo o conhecimento para a casa de análise, né? Muitas pessoas que pagam, exemplo, uma casa de análise X para ter acesso à carteira recomendada. Pede, por que você tem essa ação? A pessoa, porque estava na casa de análise. Então, se ela responder isso e não saber o que é a ação, os fundamentos dela, né, o motivo que ela está na carteira, está errado, né? Novamente terceirizou. E esse fato de terceirizar o conhecimento é que leva muitas pessoas a cometerem esses erros que geram todos esses mitos que nós acabamos de citar, né? A pessoa não entende risco-retorno, a pessoa cai na mão do tubarão que quer vender a dica do momento para ela, né? O guru do mercado. E aí a pessoa fica caindo de um buraco em outro, né? Até ela entender que ela precisa andar literalmente com as próprias pernas, largando as muletas, né? Que foi gerente de banco, foi assessor, e a casa de análise, carteira recomendada, tem que largar essas muletas para fazer investimentos por conta própria, né? Exatamente. E antes de a gente finalizar esse podcast, se você está assistindo ou ouvindo ele, se você está assistindo aqui no YouTube, coloca ali uma hashtag até o fim para a gente saber que você veio até esse momento aqui. É isso aí, legal. Bom saber quem chegou pra gente saber que você chegou até aqui. E agora vamos revisar todos esses mitos que vocês ouviram até aqui. Então, o primeiro deles é investir com pouco dinheiro. O segundo é achar que precisa saber de tudo antes de começar. O terceiro, achar que o banco é sempre a melhor opção, tá? O quarto, não entender ou achar que risco e retorno são coisas que você deve ignorar, né? Por exemplo, seguir totalmente uma estratégia que só foca em retorno e ignora o risco, ou seguir uma estratégia que você elimina totalmente o risco. Elimina totalmente o risco e não coloca o pé na água nos investimentos, né? E o outro é o cuidado com os papos de vendedor, né? Porque isso pode também te levar muito dinheiro, né? Então, esse mito, ele tá muito no que investir você precisa de outras pessoas, né? Para investir. Você precisa ficar dependendo cegamente de outras pessoas. E até esse último mito, que vale muito a pena as pessoas analisarem, é o que esse vendedor, né, essa pessoa está oferecendo para ela. Ela está oferecendo um segredo que só ela sabe e você vai saber? Ou ela está oferecendo um caminho que é possível você aprender para que você ande com as próprias pernas, né? Então nós temos que entender isso, porque tem muitas pessoas boas, tem muita gente com conhecimento legal, oferecendo treinamentos, entre outras coisas, na internet, mas também tem muitas pessoas pegando os investidores novos pela ganância, né? Oferecendo o único segredo que só ela tem e que fez e que ficou rico. Então sempre toma muito cuidado nisso, né? Se você for pegar alguém para você aprender, que a promessa dessa pessoa seja que você vai aprender a investir sozinho de forma, né, segura. E detalhe, que essa pessoa tenha já passado por esse processo, né? Que você Exato. não... Porque hoje as propagandas que mais chamam a atenção é 1 milhão, ganhando dinheiro no curto prazo, né? Esse tipo de coisa. E aí a gente sabe que normalmente não combina muito bem, né? Exatamente isso. Então, pessoal, esse foi mais um InvestidorCast, né? O podcast do Você Investidor, onde a gente dá a nossa opinião para que você possa ser ajudado nesse caminho dos investimentos e, é claro, ajudar você a ter sucesso nos investimentos, né? Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Continue nos acompanhando, né, em todos os nossos canais. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, nos envie mensagem nas nossas redes sociais. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até o próximo InvestidorCast.